Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Grupo Girassol para mais um bate-papo. E hoje nós temos dois convidados super especiais para a gente citar um pouco, falar alguns tópicos sobre o esporte rugby, um esporte adaptado que poucos ainda conhecem, mas hoje vocês vão conhecer um pouco desse esporte. E eu vou começar agora com o Marcelo e depois com o Rafa, e cada um vai se apresentar para vocês conhecerem um pouco desses excelentes profissionais. Bom, é um prazer, Marcelo, estar com você aqui. Muito obrigado pela companhia. E se apresente um pouco para nós, quem é o Marcelo? Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui compartilhando com vocês um pouco do rugby em cadeira de rodas. Eu sou o Marcelo Fagundes, técnico do MSB Quad Rugby, a equipe de Bebedouro, e vamos bater um bate-papo bem agradável nessa manhã. Excelente, com certeza. E você, Rafa, se apresente para nós. Quem é o Rafael Botelho? Bom, eu sou o Rafael Botelho Gouveia, estou técnico da seleção brasileira hoje, né? Passei aí no processo seletivo da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas e também sou técnico do Minas Quad Rugby lá de Belo Horizonte. E muito obrigado aí pelo convite e a chance de compartilhar aí com vocês um pouquinho do nosso trabalho aí. Com certeza, o prazer com certeza é todo nosso. Gostaria de começar com você, Marcelo. Fale para a gente um pouco o que é o rugby, como é esse esporte, um pouco da característica desse esporte, para quem não conhece, né? Seria muito interessante para a gente. Bom, o rugby em cadeira de rodas é um esporte adaptado que surgiu no Canadá com o intuito de incluir atletas com quadro de deficiência mais severa. A maioria dos atletas são lesados medulares, cervical, e é um esporte que tem como semelhança ao rugby tradicional o objetivo de uma equipe transpassar a meta do adversário para realizar o try, o gol, né? E uma das características desse esporte é que é uma modalidade mista, né? Mulheres e homens podem jogar na mesma quadra de jogo. Isso é um fator que torna a modalidade muito interessante. E uma característica também é o atrito entre as cadeiras durante o jogo, o que torna a modalidade visualmente muito agradável, né? de se assistir. Então eu até convido a quem não conhece ainda o rugby em cadeira de rodas a procurarem aí na internet, porque realmente é uma modalidade muito agradável de se visualizar. Então, se a pessoa ainda não conhece, convido a estar conhecendo aí a nossa modalidade. Com certeza. Faço muito gosto desse convite, que é um esporte que cativa sem sombra de dúvida. Você hoje, como à frente, né, da comissão técnica do time MSB, a gente passamos por algumas adaptações, né, nesse período, infelizmente, de pandemia, e a gente está reestruturando, né, vamos dizer assim, a equipe do MSB. E eu queria que você falasse um pouco planejamento, futuros, né, agora para o time, para que a gente volte, né, ao galgar, né, novos caminhos. Conte um pouco para a gente desse planejamento, por favor. Eu fico muito feliz nesse retorno ao MSB depois de 2 anos, né, 2 anos afastado do time. 1 ano por conta dessa pandemia, né, e 1 ano onde eu fui para um outro time. Então, eu estou muito feliz nesse retorno e dessa vez bem mais alinhado, né, com toda a diretoria, com toda a equipe, e isso possibilita a gente, igual você falou, procurar novos caminhos, né, novos objetivos e enfatizar projetos que com certeza vão elevar o nível do MSB daqui para frente, né? Temos como principal objetivo nesse retorno nosso de propor uma metodologia de uma estrutura maior do que nós tínhamos antes, né? O principal objetivo é tornar o MSB um time menos amador e mais profissional. E para isso a gente vem fazendo um planejamento aí, né, curto, médio e longo prazo, para a gente atingir esses objetivos através de uma metodologia pautada em disciplina e organização, né? Em vista da 2ª divisão, nós temos um time hoje muito competitivo, né, com vários atletas rodados aí que já passaram
por outros clubes, alguns já passaram pela seleção de desenvolvimento. Então, nós vamos focar na disciplina e organização fora de quadra, para que quando a gente chegar dentro de quadra, a gente consiga executar bons jogos, executar bons torneios e, claro, que com o objetivo básico de sempre procurar caminhos melhores, evolução. Então, o nosso objetivo dentro de quadra é chegar à primeira divisão e, o mais importante, conseguir nos manter. Mas, para isso, a gente precisa ter uma boa organização fora de quadra para depois a gente conquistar o que a gente quer dentro de quadra. Com certeza, isso é muito importante. Para quem não sabe, eu também faço parte. Eu sou um dos atletas do MSB e, com certeza, o objetivo principal é alinhar todos, né, os atletas, e que cada um pense da mesma forma, né, junto com a comissão técnica, para a gente alinhar bem e fazer um bom trabalho físico, preparação técnica, aquela coisa toda, para que a gente consiga estar sempre ali nas primeiras colocações. Rafa, eu queria ver com você agora. Fala comigo. Sobre como você agora, né, comissão técnica da nossa seleção brasileira, né, representando, né, o nível máximo do nosso esporte dentro do rugby. E tivemos agora recentemente, inicialmente sobre a renovação técnica, né, de toda a comissão técnica, a partir da abertura do novo edital, que vale frisar, né, foi inédito, né, essa implantação desse edital no Brasil, e onde proporcionou, né, devido a esse edital, a abertura e a entrada de profissionais estrangeiros, que até então a gente só tinha, né, nível nacional, e para a comissão técnica, que acrescenta, né, acredito eu, muito bom trabalho para a nossa equipe. E eu queria que você falasse o que essa entrada desses estrangeiros pode agregar para a evolução do nosso rugby brasileiro. Maravilha. Então, obrigado pelo convite de novo, né? Parabéns, Marcelo, tá retornando do time aí. Creio que está em boas mãos condução do projeto aí. Estamos sempre abertos aí para contribuir, beleza? Com certeza. Bom, do edital, primeiro falar do último ciclo, né? Quando encerrou a Olimpíada do Rio, a Associação Brasileira trocou o comando da seleção, né? Foi um processo inédito também, que a última comissão técnica ficou por 4 anos, né? Sim. Conquistou resultados importantes. A gente conquistou a medalha de bronze no no American Zonas do Paraguai, que é o campeonato que classifica as seleções das Américas para o campeonato mundial, né? Depois a gente conseguiu alguns resultados, alguns torneios na Europa, mas infelizmente rugby é um esporte coletivo, né? Nem tudo sai como planejado. A gente não conseguiu a medalha de bronze no Parapando de Lima. Infelizmente não conseguimos também a vaga no Mundial. Aí a BRC optou por trocar o comando, né? Só que em vez de ser indicação de técnico e de comissão técnica, como era feito anteriormente, a BRC está se estruturando, tá, um processo de gestão diferenciado lá com toda a diretoria, a nossa diretora técnica, a Samara, né? E junto com a comissão de atletas, né, o rugby é um esporte bem democrático, os atletas filiados participam de algumas decisões, como colegiado, né? Eles sugeriram a criação de um edital para ver que tipo de profissional o rugby pode atrair, né? Para trazer visões diferentes, como fazer o planejamento depois, atacar em diferentes frentes, né? Então, foi um edital que eles abriram para o cargo de técnico, de auxiliar técnico, de preparador físico da seleção principal. A priori, a gente tem 2 seleções, né? Tem a seleção principal e a de desenvolvimento. A priori, a comissão técnica da seleção de desenvolvimento se manteve a mesma, com o professor Gustavo e o professor Jackson lá. Aí o processo teve 19 inscritos para os diferentes cargos, né? 5 deles estrangeiros. Então mostra aí um pouco do, vou falar poder aqui, do rugby brasileiro mundialmente, né? Então a gente tem uma liga organizada, 2 divisões, a gente tem hoje 130 atletas filiados, temos aí em torno de 13 times no Brasil, com potencial de crescimento como esporte absurdo, né? Então,
a gente parar para pensar que 10 anos atrás a gente estava se preparando para uma Olimpíada, hoje a gente tem times no interior de São Paulo, no interior do Paraná surgindo, logo logo aí Nordeste, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Norte, porque o rugby tem que crescer, né? A gente tem aí 13 milhões de pessoas com deficiência, muitas podem querer jogar o rugby, então uma hora ou outra vai surgir times nesses lugares aí, né? Então, o rugby brasileiro atrai muita atenção fora do país. Aí a gente teve aí 5 estrangeiros querendo trabalhar conosco, né? E o edital se concluiu na minha contratação como técnico principal, né? O Brian Muniz, que é ex-atleta, ele é norte-americano, jogou na época daquele documentário que a gente chama de Murder Ball, né? Ele jogou naquela época, jogou contra atletas da seleção dos Estados Unidos daquela época. Tem uma experiência de jogo bastante interessante. Ele já foi técnico da seleção brasileira no primeiro Zonals que a gente foi, em 2009. Ele era o técnico. Olha. No primeiro Máximos também, que a gente teve aqui no Brasil. Então ele tem bastante experiência de rugby, assim, né? É um ex-atleta que jogou com atletas bem famosos aí. Jogou contra técnicos dentro dos Estados Unidos, Kevin Orr, James Gambert, que é o técnico da seleção dos Estados Unidos hoje. Então, tem muita experiência para trazer, né? E o outro auxiliar técnico que passou não tem nada a ver com o nosso contato direto, né? É um polonês, é o Thomas. Ele é ex-atleta, ele é professor universitário, trabalha com psicologia do esporte. E ele jogou com um dos técnicos mais emblemáticos aí da história do rugby, que é o Joyce Soares. Então, entende do modelo europeu de tática, de construção de time. Treinou também com um técnico muito bom, que é o Christoph Werner, lá da Alemanha também. Então, é um time que, junto com o Rafael, tem experiência aqui. Trabalhei em 3 clubes, já trabalhei em outras gestões da seleção. A gente está desenvolvendo um processo de treino bem interessante assim. E para você ter noção do peso desse edital, também foi contratado o preparador físico, né? E tanta procura pelos cargos, né? A seleção resolveu contratar 2 auxiliares e 2 preparadores físicos, né? Um só para a seleção principal e outro para a seleção de desenvolvimento. A gente conseguiu atrair 2 doutores em educação física. Um deles é o Leonardo, né? Leonardo Scarpato. Ele trabalha já com o esporte paralímpico, faz as pesquisas dele, mas a origem dele é das lutas e do futsal. Então ele traz uma visão de outros esportes aí bem interessante. E um iraniano vai ser o preparador físico da seleção de desenvolvimento, é o Sherko Ahmadi. Ele trabalhava já com vôlei sentado, faz as pesquisas deles lá de doutorado lá na Unicamp também. Então, é um time de profissionais já que já soma com quem estava na seleção de desenvolvimento. O professor Gustavo é formado no UFMG, o professor Jackson lá na Federal do Espírito Santo. Então, em termos acadêmicos, é um time bem interessante. Em termos de rugby, temos aí 2. O técnico hoje, que sou eu, tenho aí 2009 para cá, então 12 anos já de prática. Trabalhei na Paralimpíada do Rio. Temos aí 2 ex-atletas para me auxiliar com bastante experiência de quadra, condução de grupo. 2 preparadores físicos aí para somar para o controle do treino, né? Então, o edital, tem muita gente que assustou com ele, porque, como você falou, era algo que era inédito, mas que nos transparece uma qualidade acadêmica, científica, mas também prática para o que vem por aí, né? Que a gente tem aí como desafio tirar todos os atletas aí de dentro do sedentarismo. Não vou falar dentro de casa porque é bom eles ficarem em casa, né, Marcelo? Mas no momento, sim. Muita gente parou de treinar, então tem que pegar essa galera, organizar o treino para fazer em casa, deixar o corpo o melhor possível para a hora que a gente poder voltar no presencial, a gente conseguir treinar na intensidade que a gente precisa para os desafios que tem aí, né? A gente tem como meta recuperar a medalha de bronze nos Zonals, conseguir classificar a seleção para o Mundial, fazer um bom Mundial,
para caminhar cada vez mais para voltar para o grupo paralímpico lá, né? A gente tem aí que estar entre os 8 primeiros, no mínimo. Com certeza. E o sarrafo tá alto. É uma coisa que você comentou aí, né? Pra gente, Deus abençoe mais à frente, a gente consiga ter essa abertura desses mais times, né? Pra gente entrar, devido ao grande número, né, de deficientes que a gente tem, sabemos dessa. E vale a pena frisar, né, Marcelo, a característica que o rugby proporciona para a classificação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o rugby, porque tem aquela questão do tetraplégico e o paraplégico, que o rugby, ele na verdade ele é exclusivo, né? Sim, em relação à classificação, a princípio o rugby em cadeira de rodas foi criado para a inclusão de atletas com lesão medular cervical, né, que é uma lesão medular um pouco mais alta, né, que gera deficiência também na parte superior dos atletas. E atualmente, especificamente falando do Brasil, temos vários atletas com deficiência, com paralisia cerebral, com má formação congênita, atletas com lesão um pouco mais abaixo, mas que também tem alguma deficiência no membro superior. Então, em relação à classificação, é um esporte que tem se tornado bem abrangente em relação a deficiências, né? Temos atletas com várias deficiências, inclusive síndrome de Guillain-Barré, né, e outras deficiências. Então, em relação à classificação, o leque se abriu aí. Então, vários atletas hoje em dia podem buscar o rugby em cadeira de rodas, né, e se passar da classificação aí, pode entrar nesse esporte que é bem dinâmico e atrai bastante gente. Basta conhecer e se apaixonar pelo esporte, né? Com certeza. E a qualidade de vida, né, Marcelo, que o esporte Sim, com certeza. proporciona, né? Ainda mais na deficiência. Isso, posso falar com propriedade, modifica inteiramente, totalmente, né, a pessoa, parte social, física, enfim, o esporte é vida, para te falar a verdade. Com certeza. E outra, Rafa, queria ver com você também sobre como tem, né, tá essa estrutura toda. Graças a Deus, o rugby brasileiro tá se evoluindo, a gente sabemos disso, temos excelentes atletas, rugby mundial, né, praticamente. E qual o planejamento assim inicial devido a essa, acredito eu que você tá tendo contato, né, com essa nova equipe toda e já está sendo traçado, né, um planejamento para a gente melhorar nosso ranqueamento mundial. Eu acho que hoje nós estamos em 9º, né, lugar na tabela mundial e existe um planejamento por trás disso tudo. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse planejamento. Olha, tive que tirar essa informação de 7 chaves da minha chefe nova lá para poder falar isso, hein? Bom, esse primeiro mês a gente fechou faz 2 semanas, né? Só no começo de abril, não, metade de março o resultado, final de março o resultado saiu. Então tem aí 2 semanas, né? O que a gente está fazendo nesse primeiro mês? Simplesmente fechar o planejamento para o ciclo, né? Então, como que a gente vai começar agora na pandemia? O que a gente tem que observar, perguntar para os atletas, mandar eles fazerem. Então, basicamente, a gente está planejando para esse primeiro momento da pandemia, até a gente poder voltar no treino presencial, quem quer estar na seleção? Que é uma pergunta importante, né? Sim, o BRC hoje tem certeza em torno de 130 filiados, atletas filiados, né? Então, nem todos podem querer estar na seleção. Então, a gente não vai fazer um planejamento para todos, né? Então, primeiro, quem quer contribuir com o processo, né? Fazer parte do processo, para depois a gente fazer o que a gente está chamando de nivelamento físico, né? Tirar a galera do sedentarismo. Então, a gente está pensando numa estratégia via Google Meet ou outras ferramentas de chamada de vídeo para conversar, ver como que eles estão treinando, para a gente começar a planejar algumas coisas para a parte de avaliação física, né? Saber pegar o histórico que a BRC tem de teste de 20 metros, qual foi o seu recorde, RAST teste, qual foi o seu melhor desempenho, por exemplo. Fazer uma listagem, classificar os atletas para a gente fazer o outro processo. Quer dizer, enquanto os preparadores físicos estão fazendo isso,
a parte técnica está observando mais ou menos 300 jogos. Uau. Do que aconteceu nos últimos 4 anos. Então, entender, beleza, você pode ter um nível físico interessante, mas que forma de jogo você tem? Que sistemas ou modelos de jogo você já sabe? Porque uma das principais cobranças aí, né, que a diretoria, a comissão de atletas nos trouxe é como tornar o processo de convocação transparente. Que é uma coisa legítima, né? A gente não quer que, por exemplo, eu sou o técnico do Minas Quad Rugby hoje, mas eu não quero que tanto o meu trabalho seja questionado dos meus atletas se eles forem convocados por serem meus atletas de clube, né? Então, o que a gente quer deixar o processo transparente é que nível físico você está, quais formações ou maneiras de jogo você sabe e consegue fazer, para a gente fazer uma análise junto da forma física, montar as primeiras seleções, a primeira seleção, né, a primeira convocação. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem a seleção de desenvolvimento no processo, né, que a gente está planejando como que a gente vai fazer o processo não concorrente, mas vou chamar aqui de coerente. Seleção de desenvolvimento, na nossa opinião, ela vem para nivelar todos os atletas, pelo menos por baixo. Então, qual que é o nível mínimo de experiência de jogo que todo mundo tem que ter? Então, às vezes, no clube lá tem 5, 6 atletas, o estilo de treino não é igual o da seleção. E você sempre vai treinar contra aqueles mesmos atletas. Estamos tipo aqui no pânico. Tudo em casa. Então, esse atleta que treina num clube pequeno, mas que tem potencial de seleção, qual que é o diferencial dele contra um time que tem 12 ou mais atletas para treino? Joga muito menos. Então, as experiências, as decisões de jogo são totalmente diferentes. Então, se um cara ele é avaliado com potencial de jogo, então tem um bom nível físico, tem um corpo que oferece coisas diferentes. Então, ele é alto. Ele consegue fazer passe com uma mão, ele tem controle de tronco ou não. O problema desse cara é não ter experiência de jogo para ter aquela tomada de decisão, aquele conhecimento tático para estar na seleção principal. Mas como o professor Marcelo falou, a classificação funcional dele cabe hoje como substituto dos atletas que já são mais experientes na seleção principal, só que ele não está no mesmo nível de teoria, vamos colocar assim. A seleção de desenvolvimento vai vir para ofertar isso para ele. Então, ele vai treinar nos mesmos modelos de jogo da seleção principal, vai ser controlada a preparação física, que às vezes no clube também não tem, né? Para que ele seja parte do processo como um todo. Então, vamos falar assim, a seleção de desenvolvimento tem grupo fixo? Não. Ela é um processo de observação de todos os outros atletas do Brasil, enquanto a seleção principal vai ser o processo de especialização mesmo, que é, beleza, para essa característica de adversário que a gente vai ter em determinado torneio, esses atletas são mais indicados, vamos treinar muito. E uma das coisas que a gente está mais preocupado também é como que a gente vai fazer gerar informação para abastecer tanto os atletas quanto os clubes desse processo, né? Então, a gente está preocupado em informar. Vitor, por exemplo, você foi convocado de seleção de desenvolvimento. A gente quer te dar um relatório e falar, você jogou em tais formações, jogou tanto tempo, teve esse desempenho. Para você saber que dentro da seleção principal, você vai jogar daquela forma, o que você poderia trabalhar no clube para melhorar, porque aí a troca do sistema é o Vitor volta para casa, tem informação do que treinar e sabendo o que ele vai ser avaliado de verdade, né? Então a gente está preocupado em desenvolver esse sistema, mas tanto da preparação física para também abastecer o treinador, né, do clube de casa lá. Como eu falei, a gente tem 13 times no Brasil com potencial de crescimento, mas nem todos têm preparador físico. Ou os que têm, às vezes, não tem academia, não tem infraestrutura e tal. Então, se a gente ofertar pelo menos informação do que a gente precisa lá, dá um norte para o cara do clube trabalhar também. Da sequência, né? Exatamente. A gente está acreditando que com isso
a gente vai ganhar confiança no processo, né? Então, provavelmente vai demorar para a gente ter jogo presencial, tanto de clube quanto de seleção, né? Mas o que a gente quer fazer é, quando a gente conseguir ir para o presencial, filma os treinos, faz análise de desempenho, a gente chama de scout, abastece o atleta de informação sobre ele, sobre o sistema, para que ele se sinta parte treine cada vez mais em casa, né? Então a gente quer, através desse sistema da seleção principal, da seleção de desenvolvimento, reabastecer o rugby com ânimo. Que a pandemia tirou de todo mundo, os últimos resultados do rugby também, mas a vida não parou, né? Certeza. Tanto é que o edital saiu e a gente precisa treinar para arrebentar todo mundo lá fora, porque eles tiraram o nosso bronze lá, Marcelão, aí ficou fora, ficou feio. Não, mas com certeza, isso aí não adianta você fazer um trabalho, toda uma preparação, ter todo um estudo e chega no clube e o atleta não tem aquela sequência. Com Exatamente. Eu costumo, um amigo meu costuma falar, quando o papo é bom, o tempo voa e a gente não dá conta. A gente já está com tempo curto aí, Rafa. Só uma última pergunta para a gente finalizar esse bate-papo. A gente sabemos que a seleção, nossa, né, a seleção brasileira, ela não tem um costume muito de jogar no high-low. E a gente sabemos que tem seleções, exemplo, a Austrália, que joga no high-low excelentemente, e a gente não temos. Mas nós temos atletas, né, o Júlio, o Gabrielzinho, que daria uma formação de line boa e entraria, né, com mais 2 meio pontos. Seria uma opção viável, uma assim, alternativa de talvez entrar com uma formação dessa? Ótima pergunta. Pra galera que não é do rugby aí, o Vitor está perguntando a gente jogar com 2 caras com muita funcionalidade, muita quantidade de movimento preservado, né? Junto com 2 caras de uma movimentação mais limitada, né? Que a gente chama 3,5, 3,5, meio. Ou 2 altos, 2 baixos, high-low aí. Primeiro, Vitor, é saber se a galera do Brasil que poderia jogar nesse tipo de formação quer treinar, quer estar na seleção, né? Então a primeira parte do processo passa por isso, né? Depois é saber se eles estão em forma física para estar na seleção principal e se eles estão apresentando desempenho técnico no último ciclo nas nossas observações, né? Então a primeira parte do processo vai ser isso. Agora, se eu falar para vocês, beleza, todos esses caras querem e eu, como técnico, eu coloquei no meu projeto lá que a gente enviou para o edital que isso precisa ser desenvolvido. Por 2 questões, né? Primeira é uma possibilidade absurda de usar, né? Muito potencial físico. Você citou aí 2 atletas dos mais rápidos do Brasil, que tem controle de tronco. Sim. Por aí vai. O meio ponto é uma das classes com mais praticantes aqui no Brasil. Então, estamos bem servidos de atletas, a gente só precisa treinar específico para isso, né? Agora, a segunda questão é a gente precisa treinar contra esses caras. Então, ter eles em treino, ter esse tipo de jogo em treino é importante para a nossa preparação para os torneios. Então, você treina contra o que você joga. Isso é um diferencial no treinamento, né? Então, a gente treina... Na literatura nossa, lá a gente chama princípio da especificidade. Você tem que respeitar o que você vai enfrentar dentro de quadra. Então, se você não treina contra isso, que desempenho você espera ter, né? Então, é muito imprevisível quando você não treina. Então, a gente quer desenvolver também por isso. Então, os atletas do Brasil aí que se encaixariam nesse sistema, se preparem para treinar muito, porque a gente vai ter que usar vocês para treinar. Exato. Também. Isso, creio eu, que vai estimular os meios pontos, mas a gente tem aí outros high-lows possíveis, né? Pegando os atletas do último ciclo aí. A última comissão usou muito uma formação que usa 3,5, 2,5, 1,5 e o meio ponto, também é possível. A gente tem aí 2 uns muito bons no Brasil. Sim. Podemos citar aí o Zé Raul, o Carlos Eduardo, o Gabriel Simplício. Gabriel agora é meio, né? Ele caiu para meio? Simplício não sabia, agora não. É meio.
Bom saber também. Melhor Um ainda. meio interessantíssimo pelo físico que ele tem, né? A gente tem 1,5 aí, Guilherme Camargo, Leandro da Mata, o Will do Santer, o Davidson Daniel do BSB. Então a gente falou lá na nossa entrevista que o que é mais importante para o rugby do Brasil hoje é ter diversidade de atletas. Sim. Porque a diversidade de atletas vai nos trazer o quê? Combinações de jogo inesperadas para o adversário, né? Sim. Então, por exemplo, no último ciclo que eu trabalhei na seleção, a gente não tinha 2, 3,5. Hoje tem. Só que a gente precisa de mais. Para ter uma coisa também, que casa na segunda pergunta lá que você me fez, que é o que é o importante? Que quem esteja na seleção principal ter sombras. Então a gente tem o caso aí do Júlio, por exemplo. O Gabriel hoje pode ser um companheiro de... Pode ser, né? Porque não estão convocados. Não sei se querem. Mas supondo aí. São tanto companheiros na mesma formação, mas podem ser um complemento do outro em formações diferentes. O que os dois precisam? Estar na mesma página, que a gente chama na gíria do rugby, né? Ter o mesmo conhecimento tático sobre aquele line, o que eles têm que fazer, a capacidade de resolver problemas. E isso o treino nos traz. Só que a gente precisaria de mais uns 3 deles. Seria importantíssimo para treino. Sim. Então, puxar o restante da turma. Quando a gente tem aí, pegar daqui da situação local, o Gerson, apesar da idade, quanto mais ele aprender a treinar, a jogar, né? Então, eu tô jogando a bucha pra você, Marcelo. Bucha não, né? Porque ele já tem um nível de experiência interessante. Apesar da idade, eu não descarto ele no processo. Por quê? Primeiro que a gente tem poucos caras do mesmo tipo de deficiência do Gerson, né? Ele é um amputado. Mas que tem controle de tronco, tem tamanho, tem peso. Não é qualquer atleta que sabe marcar. Então, ele é muito útil para o processo. E se tiver desempenho para estar na seleção principal, por que não? Então, desde que ele demonstre forma física, conhecimento tático, resolva problemas em quadra, por que não? Então, a gente não descarta ninguém. Sim, com certeza. Então, atletas novos aí, que vão estar ouvindo aqui o nosso programa hoje, treina, estuda, vê vídeo, se mantém em forma, porque o processo zerou. Hoje a gente não tem seleção principal. Hoje a gente tem um grupo de 130 possíveis atletas que a gente vai ter que casar todo mundo para trabalhar junto. E é um trabalho danado. Com certeza. Pessoal, a gente já está com o tempo estourado, mas foi um bate-papo super agradável. Para quem não conhece o rugby, já teve um pouco do gostinho. E para a galera que já está dentro, tivemos informações que hoje do nosso líder da seleção brasileira. E já deu para entender que a coisa está aberta para todos os atletas. Depende do empenho e determinação de cada um. Rafa, não tem como expressar minha alegria de você estar aqui. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu tenho uma amizade imensa por você e foi uma felicidade imensa você estar aqui no Grupo Girassol. Te agradeço imensamente. Marcelo também, nós já estamos dentro de casa praticamente e é um prazer também, te agradeço pela participação e muito obrigado pelo excelente bate-papo. Valeu, Vitão, valeu. Eu que agradeço aí. E aproveitar para agradecer também a Girassol, que é uma grande parceira nossa aí, divulgando a nossa modalidade. E a presença do Rafa aqui também, que é um grande amigo, né? É o cara que me ensinou, né, o rugby em cadeira de rodas, digamos assim. Eu comecei... Vocês são mais velhos que eu, pô, isso nem liguei, não. E um grande parceiro do MSB, né? Sempre está compartilhando aí as experiências com a gente. Então, agradeço muito a sua vinda para cá. E estamos junto aí para o que precisar de divulgação do rugby em cadeira de rodas, estamos à disposição aí. Exatamente. Obrigado aí, Grupo Girassol, obrigado MSB pelo convite aí das duas frentes, né? É sempre bom falar do rugby, é sempre bom a gente atrair atenção para nossa modalidade, né? E
de novo, galera da comunidade do rugby aí, esse processo está começando para dar espaço para todo mundo. De novo, a gente não tem seleção principal formada, então quem está parado, vamos voltar a treinar, porque o chicote está estralando em todo mundo, viu? Com certeza. Pessoal, vamos finalizando aqui nosso bate-papo. Agradeço a todos a presença e nos sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Grupo Girassol, e até o próximo bate-papo. Muito obrigado.